Arquiteto Miguel Saraiva, porquê é que é arquiteto? Olha, sou arquiteto por uma série de fatores que não foram controlados por mim, mas possivelmente pela minha família e pela educação que tive. Eu sou arquiteto porque, já disse isto várias vezes, porque a minha mãe achou que eu era algo irreverente, algo irrequieto, e achou que para a minha vida enfiar-me dentro de um espaço com algo que não fosse bastante criativo no dia-a-dia seria uma tortura para mim. E aí inscreveu-me na Faculdade de Arquitetura, porque eu anteriormente tinha concorrido para a Força Aérea, para seguir uma carreira militar. Foi assim um desvairo momentâneo, mas acabei por ingressar na arquitetura, felizmente, e devo isso aos meus pais e um foco especial à minha mãe. E apaixonou-se de imediato pela arquitetura ou foi uma coisa que entrou a custo? Foi interessante porque a arquitetura tem uma componente de diálogo e sendo eu uma pessoa que gosto do contacto com as pessoas, acabou por ser uma super agradável surpresa e que teve um boost muito importante para mim, que foi o fim do primeiro ano da universidade, onde tive uma belíssima nota a projeto, que é a cadeira âncora de todo o curso, e isso acabou por me indicar, de certa forma, que era um caminho possível de ser seguido, mesmo sendo eu um deficitário desenhador. Pois, há esta ideia de que todos os arquitetos sabem desenhar. Não é necessariamente verdade. Temos aqui um exemplo. Não desenha bem? Não desenho bonito, mas desenho. E gosto muito de desenhar e gostava de desenhar mais e gostava de fazer o resto da minha vida a desenhar. Mas o desenho é uma consequência de um pensamento e de um reflexo. E por isso nós pensamos e refletimos na mão. E também é muito treino. Se me pergunta se eu tenho um dom do desenho, não o tenho, mas consigo comunicar muito bem as minhas ideias através do meu desenho. E isso acabou por ser uma ferramenta que estava adormecida em mim, com certeza, e que hoje é a base do exercício da minha atividade profissional. Portanto, ainda hoje desenha? Desenho. Todos os dias? Sim, não posso prescindir disso. Aliás, quando me pergunta se eu sei desenhar, eu sei desenhar, não sei desenhar nos ícones de que as pessoas acham que desenha-se um boneco ou um desenho animado. Não é isso. Mas só desenha casas? Desenho só 99% arquitetura. Não diria só casas, mas a presença humana, que é uma coisa muito importante no desenho da arquitetura por causa da escala, é uma coisa que eu não tenho esse dom. Tenho o controle da escala, talvez seja a coisa mais difícil que o arquiteto tem na sua carreira profissional, e essa escala vem muito do desenho e do treino do desenho, e o desenho é a nossa forma de comunicar, é a nossa forma de exprimir o nosso pensamento, tal e qual como é a escrita, para nós é o desenho. E poderia fazer aqui uma analogia, nem todas as pessoas têm uma letra bonita. O meu desenho não é o mais bonito. Mas também, tal como a escrita, não é importante como se escreve, mas o que se escreve, não é? Exatamente, é o conteúdo daquilo que queremos passar. O Miguel está a falar com o leigo na matéria. Em muitas, esta é mais uma em que eu sou leigo. E vai-me ajudar aqui a desmistificar algumas ideias que eu tenho, se calhar preconceitos ou mitos que existem em relação à arquitetura. Eu vou pegar uma coisa que disse há pouco. A arquitetura não são só casas. O que é a arquitetura, afinal? A arquitetura é uma disciplina que responde a um desafio que começou por ser, na sua essência, na minha perspectiva, um abrigo. Por isso a arquitetura começou por ser o reflexo de uma necessidade de abrigo e que tem-se evoluído para diferentes usos ao longo da sua história e que hoje é reflexo de culturas, de pessoas, de pensamentos e que hoje é... De políticas
políticas, sim, por exemplo, a arquitetura é muito utilizada como um veículo político. Há imensos exemplos, como por exemplo em Paris, o Arche de la Défense, marca uma fase política importante de França, como por exemplo o CCB em Lisboa marca uma fase política do nosso país. Por isso a arquitetura foi utilizada na democracia e nas ditaduras como veículos políticos. Por isso a arquitetura é uma série de coisas que responde a desafios, a necessidades e a programas. E hoje é um catalisador turístico. Por isso as pessoas hoje percorrem o mundo para ver monumentos contemporâneos, clássicos, e funciona com uma coisa muito importante para o ser humano, que é a memória. Por isso o local, o espaço urbano e muitas vezes até o espaço rural é marcado por um momento de arquitetura. E isso deixa-nos memórias e referências. As cidades são povoadas de memórias. Quando nós pensamos na cidade de Lisboa, uns pensam nas Amoreiras, outros pensam no Rio, junto ao Mosteiro dos Jerónimos. Por isso, a arquitetura marca as cidades e marca a memória das cidades. E isso talvez seja o maior legado que a arquitetura presta à sociedade. E é uma tremenda responsabilidade, porque vocês estão a criar memórias nas pessoas, no fundo é isso, não é? É verdade, nós temos que, como arquitetos, conviver com o bom e com o mau, com os nossos momentos felizes e infelizes, porque nós também temos momentos infelizes quando desenhamos e que se refletem, infelizmente, em partes da cidade. Mas pronto. As partes da cidade mais feias, menos bonitas, são momentos infelizes de arquitetos. Eu acho que são partes infelizes dos arquitetos. Os arquitetos não fazem só coisas boas, como um médico não só faz coisas boas, não é? A verdade é que nós temos que conviver com esses momentos infelizes o resto da nossa vida. Às vezes temos a capacidade de ocultá-los, de ignorá-los. De os reparar, eventualmente? Com o tempo, possivelmente, sim. Apesar dos clientes não nos darem muitas vezes essa hipótese de repará-los, até repará-los durante o desenvolvimento da construção. Mas aquilo que eu acho é que quanto mais arquitetos intervêm na cidade, e isso é um fator cultural, a cidade teoricamente fica melhor. Sim. É evidente que, como em tudo, há bons, médios e maus arquitetos. Aquilo que eu acho que, por exemplo, em Portugal existe é mais bons arquitetos do que maus arquitetos. O Miguel faz turismo arquitetónico. Há pouco disse que as pessoas muitas vezes vão a determinados locais para ver determinados edifícios. O Miguel, claro, por formação profissional, onde quer que vá, há um arquiteto a contemplar, mas vai de propósito a um local para ver um determinado edifício? Desloco-me de propósito a determinadas cidades, a determinados pontos do país, para ir visitar e ver e compreender porque é aquele objeto. Dê-me um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo muito interessante que não só foi motivado por mim, mas também foi por consequência para os arquitetos que trabalham comigo. Eu convidei o ateliê todo para ir visitar Berlim. Berlim hoje é das cidades mais interessantes que existe na Europa e no mundo, em mutação constante, onde os principais arquitetos no mundo interviram, e eu quis muito ver, por coincidência agora vou trabalhar com este arquiteto, fui visitar e convidei o ateliê todo para visitar o Museu dos Judeus, do Holocausto, em Berlim, que é uma peça de arquitetura que para mim é das melhores peças a nível mundial, não só pelo seu desenho, mas pelo sentimento que cria no seu visitante. Claro. Por isso consegue ter um diálogo com o visitante de uma intensidade extrema, e a arquitetura aí, na minha perspectiva, cumpre o seu pleno papel. Isto é um belíssimo exemplo, porque foi uma decisão minha, como é óbvio, mas trouxe os meus arquitetos e os mais jovens a visitar há uns anos a cidade. Tenho outros casos que, por consequência, vou a uma determinada cidade porque tenho uma oportunidade de trabalho, e depois vejo sempre o que é que existe e o que não existe, no sentido de visitar. Também lhe dou um exemplo, por exemplo, eu fui a Goa para visitar o que os portugueses deixaram no século XV e século XVI, na Índia. Como é que foi essa experiência? Estamos a falar de arquitetura de há uns séculos, não é? 5 séculos, mas lá está, perpetuou-se no tempo, e é um legado, é uma memória, é um legado, e para nós portugueses é uma coisa extraordinária. Foi
acima de tudo, foi um sentimento extraordinário. Como é que se atravessa ao mundo, nas condições que se atravessava, com determinados propósitos e que se refletia naquele tipo de construção. Por exemplo, Old Goa é um espaço, hoje em dia, cultural, que devia ser visitado por todos os portugueses, pelo menos. Hoje, por grande influência hindu, começa a haver poucas referências de Portugal em Goa, mas eu acho que, por exemplo, ir a Old Goa é tão valioso para mim como ir a Berlim visitar uma obra de referência de um arquiteto contemporâneo. Por isso, tudo isso complementa um bocadinho a minha visão da arquitetura e influencia-me no meu traço, na minha forma de ver e de exercer a profissão no dia-a-dia. Miguel, quando vai viajar, e como tem esse propósito, percebo, tinha a mente aberta e receptiva a esses estímulos visuais, não é? De contemplação, de crítica da arquitetura de terceiros. Mas não é uma cruz que tem que carregar para sempre. Sempre que vá a um sítio, por mais que não queira ver e ser afetado, há sempre o arquiteto que avalia, critica, a menos que vá para um descampado onde não há edifício. Encontra-se sempre qualquer coisa para ver. Não, mas eu acho que acontece por defeito e é de uma forma positiva. E é positiva porque eu olho, porque tenho esta maneira de ser e de estar, olho pelo lado positivo das coisas. Por isso, aquilo que é negativo, eu olho para o positivo e vejo como é que poderia fazer melhor e como é que poderia aplicar na minha vida e na minha profissão, como é que poderia fazer, porque nós hoje em dia, é evidente, sofremos de imensas influências a todos os níveis. É evidente que uma influência de uma visita física a um espaço urbano ou a um edifício é completamente diferente de uma visita da internet. Claro. E por isso os sentimentos que isso produz em nós são completamente diferenciados. Eu encontro grande parte da minha obra é um reflexo destas visitas e destes sentimentos. Eu comecei a viajar muito cedo com os meus pais, aos 12 anos, e por isso eu sofria estímulos na altura, com muito pouco agrado da minha parte, porque eu não aprecia ir ver a casa de Shakespeare, por exemplo, mas isso criou-me um hábito de ver, criou-me um hábito de procurar, criou-me um hábito de entender e de compreender. Um bom arquiteto tem que ser empático? É importante que seja bastante empático. É muito importante que seja empático pela simples razão que nós, apesar de comunicarmos pelo desenho, temos que comunicar com a sociedade. E por isso, eu, se não for empático com a sociedade, mais dificilmente tenho de fazer passar a minha obra. Também reconheço que sou menos empático, já fui há uns anos. Talvez por alguma atitude menos, não sei como é que lhe poderei dizer, não queria dizer mais snob da atividade, mas por ter menos disponibilidade mental para ouvir os outros sobre a minha atividade. Porque a arquitetura mexe muito com o gosto, mexe muito com a experiência, e isso não é uma propriedade do arquiteto. Por isso todas as pessoas têm uma opinião sobre. As pessoas vivem numa casa, as pessoas trabalham num escritório, as pessoas visitam um museu, as pessoas vivem numa cidade. Isso cria sentimentos de posse sobre o conhecimento da nossa atividade. E por isso sou menos empático, mas ainda continuo a ser, acho eu, muito empático. Muito interessante, Miguel. Já são uns anos, não é? Como arquiteto. Sim. O arquiteto não vamos aqui precisar quantos. Do início... É necessariamente um arquiteto diferente, porque o próprio Miguel é um Miguel diferente, que se iludiu, que se desiludiu, que se apaixonou, que se frustrou. Consegue descrever os vários marcos da sua carreira? Nesta pequena, média carreira de 25 anos, de ateliê próprio, de mais ou menos 30 anos de carreira, tive uma grande desilusão quando saí da faculdade, por isso nós saímos da faculdade cheios de vigor, cheios de ideias. Qual era a ilusão que tinha? Ia mudar o mundo? Não só mudar o mundo, mas também acrescentar algo à arquitetura, que é uma coisa que é muito pretencioso naturalmente nos mais jovens. Eu também passei por essa fase. E deparei-me com um mundo altamente técnico, cheio de leis, que eu desconhecia e que impactavam diretamente no meu traço e nas minhas ideias.
e que eram quase um castrador do exercício da minha profissão. O termo é feio, é pesado, mas foi exatamente isso que eu senti. Depois, com o aproximar da encomenda e das diferentes escalas da encomenda, fui evoluindo e fui-me motivando e fui-me envaidecendo com a minha profissão. Houve aí um momento de soberba? O momento de soberba talvez seja demasiado, mas... Deslumbramento, talvez. Depois tive um grande momento de frustração quando não conseguia passar de escala, por isso nós andamos na pequena escala da moradia, do prédio pequenino, e temos muita dificuldade em passar a escala. O mercado não nos reconhece como arquitetos para aquela escala. Até mesmo que o traço da escala pequena seja bom, quem encomenda, seja privado ou público, acha sempre que nós não temos ainda o track record para desenvolver aquela peça de grande escala. Isso, o catalisador aí, e que é muito importante para os jovens arquitetos, são os concursos públicos. Por isso, esses concursos públicos põem-nos em pé de igualdade com os mais velhos. Nas ideias. É evidente que nos falta uma consistência e o arcabouço. É evidente que eu costumo dizer isto aos jovens arquitetos, que se tiver que ser operado, prefiro ser operado por um sénior do que por um estagiário. Isso é um bocadinho uma semelhança que existe ao arquiteto. Por isso tive aí uma grande frustração na transição de escala e hoje vivo a pares de algumas frustrações profundas por erros que cometo, por coisas pontuais, não tanto pela obra em si, mas porque tenho sempre uma grande expectativa que vou fazer muito bem, mas uma coisa é o desenho, outra coisa é a obra. E a distância que medeia uma e a outra é tão grande e o tempo é tão grande, por isso entre a ideia e a obra concluída é um processo tão violento e tão longo que dura às vezes muito mais que as relações humanas e que traz-nos por vezes algum desacreditar no fim da obra. Mas já gera bem melhor essa frustração do que giro muito melhor essa frustração, mas ela está sempre cá muito presente. Por isso, eu desenho um edifício hoje, proponho ao meu cliente, o meu cliente aprova, depois vou licenciá-lo, que é sempre um momento de grande interesse para todas as partes, porque eu estou a submeter-me a uma avaliação mais uma vez, como fazia no tempo da faculdade, por isso é uma coisa que nos acompanha, a avaliação constante sobre a nossa prática profissional. Depois estão 2 anos ou 1 ano a tentar aprovar um projeto e depois entra-se no processo de construção, que consoante a sua dimensão e a sua escala leva o seu tempo. Esse tempo é um tempo de maturação do próprio arquiteto, por isso eu tenho um tempo de maturação entre o desenho e o fim da obra, que muitas vezes já está ultrapassado com a obra finalizada. Sim. Temos que aprender a viver com isso e saber também intervir na obra nos momentos importantes e cruciais para que ela valorize, porque é uma oportunidade única de um controle de escala, como eu dizia no início da nossa conversa, e de fazer determinadas correções de escala e de materialidade e textura e cor, que só é possível ser feita à escala natural. Por isso nós muitas vezes idealizamos, ou eu idealizo uma cor, idealizo uma textura, que depois à escala natural não funciona. Por isso nós trabalhamos numa escala micro, para escalas que se vão concretizar reais e que são 100 vezes maiores. E por isso é muito difícil, é um exercício muito difícil ao arquiteto, é imaginar à escala um 100 e depois concretizar à escala natural. Essa fronteira de um para o outro obriga a uma grande maturidade e por isso é que eu costumo dizer que o arquiteto evolui com a sua idade. Possivelmente haverá outras carreiras que a evolução e que podem estar ligadas também às artes e à criatividade, podem ser muito exponenciais no início e depois têm uma queda mais abrupta. Eu acho que o arquiteto tem essa virtude na prática profissional que vai crescendo ao longo dos tempos com a sua idade, com o seu conhecimento, com o seu know-how, com a sua prática profissional. E isso é extraordinário. O que é que a arquitetura lhe deu? Deu-me conforto, felizmente, que é uma coisa difícil de atingir nesta atividade. Deu-me alguma notoriedade e deu-me, acima de tudo, um prazer enorme. Eu tenho muito prazer em ser arquiteto. Eu gosto muito de ser arquiteto.
Mas o exercício da arquitetura moldou-lhe o caráter, a personalidade, os desafios que teve enquanto arquiteto, todo esse processo, ou esses processos vários na concepção de uma obra, moldam um caráter, são muitos anos, não é? Sim, hoje... eu acho que a base do caráter é o mesmo, mas tem uma evolução, como é óbvio. Eu espero que ela seja positiva, ou espero que os outros achem que é positiva. É evidente que ela impactou diretamente na minha vida e na minha personalidade. Eu acho que eu hoje sou o que sou porque tenho uma profissão como arquiteto. Eu sou um reflexo direto da minha profissão, até porque eu abracei a profissão de uma forma muito intensa e ela está sempre presente na minha vida. Eu não me levanto não arquiteto e deito-me não arquiteto. Não, eu levanto-me e deito-me arquiteto. Eu sou arquiteto 24 horas por dia, eu penso nisto 24 horas por dia. Tenho momentos que estou cansado da minha atividade. É isso que lhe ia perguntar. Esta pergunta veio a preparação para esta, que é uma pergunta de algibeira, mas cá vai, Miguel. Vamos embora. Se não fosse arquiteto, o que é que seria? É uma belíssima pergunta. Se não fosse arquiteto, eu acho que seria arquiteto, mas tenho um bocadinho de dificuldade em descobrir, mas seria algo que tivesse uma profissão que tivesse uma relação humana muito próxima. Qualquer coisa que fosse muito humano. Eu gosto da humanidade e gosto muito das relações com pessoas. Eu costumo dizer que a única coisa que eu gosto mais do que a arquitetura é as pessoas. Apesar deste momento que vivermos, estar um bocadinho cansado das pessoas. Mas eu acho que é uma questão momentânea e tem muito a ver com a pandemia, tem a ver muito com o momento que nós vivemos hoje. Mas aquilo que eu gosto mesmo é de pessoas. E isso reflete-se depois na minha obra e no meu pensamento. Mas se não fosse arquiteto, teria que ser qualquer coisa que a minha atividade implicasse. Mas não encontrou nenhuma paixão nestes anos todos que o ajudasse a descansar da atividade de arquiteto, ou que desse um prolongamento de uma outra maneira desse contacto que necessita de mais humano com as pessoas? Não tem um hobby que seja diametralmente oposto à atividade de arquitetura ou complementar? Não tenho. A sério? Não, gosto imenso de futebol, que é uma coisa raríssima nos arquitetos. Os arquitetos não gostam de futebol? Tem assim um preconceito. Mas há uma certa arquitetura no futebol também, há uma certa geometria. Se calhar acham graça em desenhar um equipamento desportivo e neste caso específico, um estádio de futebol. Isso acho que é um desafio para qualquer arquiteto. Claro. E é um bom desafio, até porque é uma grande marca nas cidades. Sem dúvida. É um monumento. É um monumento, vira um monumento. O Jamor é um monumento. Sim, sem dúvida. Eu não tenho nenhum hobby. E porquê que eu acho que não tenho nenhum hobby? Porque a arquitetura tomou conta da minha vida na totalidade. Por isso eu tenho a arquitetura como a base da minha vida profissional. Sim. Hoje tenho a minha vida social muito ancorada em ser arquiteto. Então dá-se com arquitetos, com pessoas ligadas à arquitetura? Não me dou muito com arquitetos, mas a minha vida social vai sempre ter a arquitetura. E a discussão vira muito sobre a atividade do arquiteto. Depois há uma coisa que impacta muito na vida social das pessoas, é a casa, e por isso as pessoas gostam sempre da opinião, e por isso a opinião sobre a atividade está sempre presente. Quando vai à casa de um amigo, de um conhecido, fala de arquitetura? Fala da casa, muitas vezes fala da casa da pessoa em si? Por uma questão às vezes de respeito, não. Mas porque posso não me rever nela. Já esteve em casas muito feias de amigos, não? Já estive em casas horríveis, estive em casas extraordinárias, e ontem estive numa casa extraordinária de um amigo meu, e desenhada também por uns arquitetos que são meus amigos, mas tenho apanhado tudo. Mas a realidade é, a arquitetura está 99% presente na minha vida. Não sei se isso é positivo hoje em dia. Pois, questiono isso, Miguel. Não quero aqui nenhum juízo de valor, mas... Não, também. Mas talvez porque dediquei-me muito ou excessivamente a isto. Eu até acho que se tivesse a possibilidade de me afastar um ano da atividade, eu viria outro arquiteto e melhor. Porquê não faz isso? Porque tenho medo, porque tenho... Aos 35 anos? Agora aos 30 ou 31, podia começar e voltava aos 41. Mas eu acho que... eu, além de ter a atividade de arquiteto, tenho uma coisa que me pesa imenso, que é ser empresário. Sim.
Por isso eu tenho um ateliê, isso é uma empresa, e a minha empresa não é um grupo de amigos que se junta de manhã e que ao fim da tarde diz adeus. Há uma responsabilidade social. Há uma responsabilidade social gigante, enorme, e eu levo isso muito em conta. Por isso eu tenho um ateliê há 25 anos, não me passa pela cabeça incumprir, seja com quem for, e por isso a minha relação com os meus arquitetos é uma relação muito séria e tem uma base contratual muito presente. E eu acho que isso é essencial para pares da mesma atividade e que passa pelo respeito que nós temos uns pelos outros. E por isso essa parte de ser empresário também impacta muito com a minha vida social e com a minha vida familiar, como é óbvio, infelizmente aí. Porque eu acho que é preciso haver aqui um distanciamento em relação ao que é a atividade principal de uma pessoa, seja arquiteto ou outro. Mas gosta de ser empresário? Porque não, odeio ser empresário. Se pudesse era só arquiteto. Era só arquiteto. Eu odeio ser empresário. Eu ser empresário foi um veículo para a minha prática profissional. Foi nitidamente uma imposição para eu poder desenhar. Não foi uma opção para sustentar o meu desenho. Eu, se pudesse, não era empresário. Aliás, ao contrário do que se possa imaginar, hoje o ateliê, pela sua escala e pela sua dimensão, tem um corpo de gestão, quer dizer, eu não faço gestão. Sim. Mas o ateliê não foi sempre desta dimensão, nem eu tive sempre essa possibilidade. Mas isso não me afasta da responsabilidade. Tira-me a atividade de ser empresário no dia-a-dia e dá muito mais espaço para ser arquiteto. Mas eu, se pudesse, não era empresário. Aliás, eu odeio ser empresário e acho que ser empresário em Portugal é uma aventura. Sim. E é muito desrespeitado. Por culpa própria, porque eu acho que não há, os empregados são todos maus e os patrões são todos bons, não. Há exatamente a mesma proporção. Há maus empregados, há maus patrões. Sim. Quando se juntam os dois é que é bombástico e perigoso. Mas eu, se pudesse, não era patrão. Preferia, eu costumo dizer que gostava imenso ser um belíssimo empregado bem remunerado. Bem remunerado, não é? E também os há. Mas em Portugal, infelizmente... O Miguel deve ter. Eu por acaso acho que tenho empregados bem inveja a vida dos seus empregados às vezes, não? Por vezes inveja, ainda na sexta-feira eram 10 da noite e estava a trabalhar no meu gabinete e levantei a cabeça e já não via ninguém. Sim. E eram 10 da noite na sexta-feira. Eu acho isto muito depressivo. Sim. Por muito que eu esteja envolvido e não me tenha apercebido do tempo. Sim. Mas tenho momentos que me sinto muito sozinho, mas faz parte. Eu acho que ser arquiteto é uma profissão muito solitária. Eu hoje em dia, por acaso, até partilho bastante com os meus arquitetos, porque são arquitetos séniores, são arquitetos que trazem um valor acrescentado, são pessoas que pensam a arquitetura ao meu nível, são pessoas que até, por vezes, pensam mais à frente do que eu, que me trazem uma grande mais-valia à minha atividade no dia-a-dia, por isso eu hoje não prescindo dos meus arquitetos, mas é uma atividade muito solitária. Quase no final da nossa conversa, Miguel. Outra pergunta de algibeira, mas cá vai, porque eu acho que é interessante. As perguntas de algibeira existem, estão cá na algibeira, são para ser usadas. Exatamente. Qual é, para si, o maior desafio da arquitetura nacional? Vamos situar aqui em Portugal em 2021, neste momento. Mas é uma belíssima pergunta. Eu acho que, da mesma forma que os políticos dizem que não devem legislar sob pressão, a arquitetura também não deve desenhar sob pressão. Por isso, nós estamos a viver um momento estranho, do qual não estávamos preparados para o mesmo, e vemos na obrigação de adaptar o local de trabalho à nova realidade, de adaptar a casa e o tempo de permanência à casa de uma forma diferente. Hoje temos medo de andar no transporte público, que era supostamente o meio de mobilidade de excelência antes da pandemia, porque é mais civilizado ir para o centro da cidade de transporte público do que levar o próprio carro. Tudo isto foi posto em causa. Isto impacta com o desenho urbano, que é propriedade, na minha perspectiva, dos arquitetos, impacta diretamente na forma de habitar e de viver e de estar nas pessoas, que também é uma propriedade do arquiteto. O que eu acho é que nós temos que nos afastar, como eu há bocado queria me afastar um ano da profissão, eu acho que nós temos que nos afastar deste momento e fazer uma reflexão geral. Qual é que é a minha grande dúvida sobre isso? É que eu acho que culturalmente em Portugal não se está preparado para dar essa voz ao arquiteto. Por isso tem que haver uma evolução cultural da sociedade no sentido de reconhecer ao arquiteto este momento. Este é o momento do arquiteto.
Somos nós que vamos ser obrigados a repensar o posto de trabalho das pessoas. Somos nós que temos que repensar o que é que podemos dar de conforto e de redução de medo às pessoas que vão trabalhar. As pessoas têm medo de ir para o local de trabalho. Nós temos que arranjar meios e dar esses meios às empresas, e esses meios são pensamento e reflexão que se refletem num desenho. Como temos que dar à casa, juntamente com os promotores, uma nova funcionalidade à própria casa, porque os tempos de permanência vão ser maiores. O teletrabalho não veio para ficar a 100%, mas veio se calhar para ficar a 10% ou 15% na vida das pessoas. Esse teletrabalho não estava minimamente na conjuntura ou equacionado dentro da nossa forma de habitar dentro das nossas casas. Nós não tínhamos uma secretária como tinha o nosso avô em casa. Voltámos a tê-la. Agora temos a secretária novamente. Nós não levávamos o trabalho para casa. Agora até estamos disponíveis para o levar. Por isso, nós estamos num momento muito difícil, de difícil definição, o que queremos para o nosso futuro. Porque fomos apanhados de surpresa, isto foi uma onda, foi um tsunami a todos os níveis, mas principalmente em termos sociais. Temos que parar para pensar e temos que parar para escutar. E temos que escutar o arquiteto. Temos que dar tempo de antena ao arquiteto. Temos que lhe dar um púlpito, porque ele pensa e reflete o bem-estar das pessoas, essencialmente. Seja ao nível da cidade, seja ao nível do edifício, seja ao nível da casa. E por isso espero que culturalmente o país esteja preparado para dar esse espaço aos arquitetos. Última questão, Miguel. Qual foi ou é a sua obra suprema? Bem, a minha obra suprema é a minha carreira. Eu acho que é muito difícil fazer uma carreira como eu tenho feito. De uma forma estruturada, organizada, com respeito pelos colegas, respeito pelos clientes, respeito pelas entidades públicas. É muito difícil fazê-lo num espaço que me dei aos 26 anos e aos 52. Como eu disse, o arquiteto atinge a sua plenitude já muito tarde. É uma característica das profissões liberais. Eu acho que estou num momento de começar a crescer para a minha obra suprema. Mas até agora a minha obra suprema foi a minha carreira e o meu ateliê. E por isso eu partilharei, à data de hoje, a minha obra suprema com uma série de arquitetos, que são muitos mesmo, que têm colaborado comigo diretamente e que têm proporcionado que eu tenha hoje um ateliê desta dimensão, reconhecido com esta qualidade e, acima de tudo, com esta seriedade na prática da profissão. Muito obrigado. Foi um prazer enorme, Rui.